Você já deve ter ouvido falar que as canetinhas foi uma grande revolução para o tratamento contra a obesidade e realmente tem ajudado milhões de pessoas ao redor do mundo. Tem interesse em usar ou está usando? Bem, esse vídeo é para você. Porque precisa de ter alguns cuidados e saber algumas coisas no uso das canetinhas. Já se sabe que apesar de ela ter muitos efeitos benéficos, existem alguns efeitos colaterais que trazem algum desconforto. Mas nós conseguimos, através de suplementação, minimizar os efeitos colaterais. E esse vídeo vai abordar sobre esse assunto. Na verdade, nós vamos fazer uma série de 4 vídeos, onde cada um deles nós vamos falar de um efeito colateral importante das canetinhas e como nós conseguimos minimizar esse impacto. Também pedimos para que você curta nosso canal. Conteúdos ricos como esse, eles não são encontrados gratuitamente na internet. E se você se inscrever, vai ajudar com que esse vídeo alcance mais pessoas e que outros conteúdos importantes sejam produzidos. Vamos lá? No primeiro vídeo, então, dessa série, nós vamos falar de um dos efeitos colaterais que mais incomodam as pessoas. É a queda de cabelo. A gente sabe como o cabelo é importante para a vaidade de homens e de mulheres. E tem se mostrado realmente um efeito quase unânime nas pessoas, é que quando se começa a usar, né, uma das canetinhas, inicia uma queda de cabelo brusca, né? Isso acontece por diversos motivos, especialmente por causa da alimentação, que ela fica bastante reduzida, vitaminas e minerais ficam reduzidos, e isso começa a gerar a queda de cabelo, né? Acelera o processo telógeno, que é o processo de queda de cabelo e de morte dos fios. E nós vamos aqui, então, abordar esse assunto com mais profundidade e falar o que você pode fazer para minimizar esse impacto, você que está usando ou está querendo usar. Estamos aqui com Harrison Glay, eu sou Guilherme, né, CEO da Nat Pharma, e estamos aqui com Harrison Glay, que é farmacêutico da Nat Pharma, que vai ajudar a gente nisso. Tudo bem, Glay? Tudo bom, tudo tranquilo. Temos umas novidades para falar nessa série de vídeos que a gente vai apresentar aqui agora. Muito bem. Doutor, aprofunda um pouco mais para as pessoas entenderem, então, por que o uso da canetinha realmente leva à queda de cabelo? Ponto. O ponto principal geralmente a queda de cabelo, ela também tem recorrência nutricional, né? Então, ela normal, ela já tem recorrência nutricional. Pessoas que procuram, às vezes, dietas mais longas ou dietas sem até uma orientação profissional, também tem queda de cabelo nutricional. O que vai acontecer quando eu estou tomando as canetinhas, né? O GLP-1, como você bem falou, essas canetinhas ela atuam no GLP-1, que ela aumenta, diminui o apetite, diminui o fluxo do alimento no estômago, diminui a absorção de alimentos. Até náusea, né? Até náusea, causa náuseas, justamente por isso que fica muito tempo com o alimento no estômago, a pessoa acaba comendo menos, acaba ingerindo menos o alimento, menos vitaminas, e isso compromete, né? Compromete o crescimento capilar, compromete também outras células do corpo, o organismo como em si. E aí, para amenizar, né, vamos dizer assim, o tratamento com as canetinhas, é super importante essa percepção da não absorção de alguns nutrientes. Perfeito. Quando se fala, então, nisso, as pessoas elas logo buscam alguns suplementos que existem no mercado, já são bem populares, né? Só que existem coisas hoje mais efetivas, mais inovadoras e mais modernas para a gente ajudar esse paciente que está tendo essa queda de cabelo, em qualquer cenário, na verdade. Nós estamos falando aqui da canetinha, porque que é o tema dessa série de vídeos, mas isso mesmo para quem quer tá com problema de calvície ou tá querendo aumentar aí a quantidade de fios, a força dos fios, o tamanho dos fios, o comprimento do cabelo, tem algumas coisas bem inovadoras. E a gente tá aqui, veio falar então inicialmente do Blumé, né? Então o Blumé, ele é uma solução inovadora lançada pela Biodiversité,
que de fato tem mecanismos de ação diferentes do que existe hoje no mercado. O que tem nele, Dr. Gley, de tão diferente? Bom, o Blumê é um fitoquímico, né? É um fitoterápico que veio das ilhas lá de Jeju, no Japão. Essa ilha ela é rica, o solo dela é muito rica por causa da atividade vulcânica no passado. Então ela já traz para as plantas muitos nutrientes, né? Entre eles nós temos a Cudranha truspidata, né? Que é rico em flavonoides, antioxidantes. E temos uma alga, né? Que é a Sagassum fujiforme. O que é importante com esses dois ativos dentro? Primeiro, a parte nutricional que traz esses ativos, né? Com alguns minerais, e a parte antioxidante, né? Os flavonoides que, quando a gente tem um processo de queda de cabelo, de inflamação do bulbo, começa a ter antioxidantes, eu acabo com esse Blumê, tanto o oral, que é o mais importante falar, né? Que ele é in-out, tanto oral como externo, como tópico, ele diminui essa oxidação. Mas o mais incrível do Blumê é a questão da ativação de gen. Aí vai dizer, mas um medicamento vai ativar um gen? Sim, ele tem um mecanismo de ação que ele bloqueia alguns fatores de crescimento, ele bloqueia, na realidade, ele incentiva a catequina a entrar no núcleo, que auxilia, que sinaliza para a produção de fatores de crescimento importantíssimo para a recuperação do bulbo, da papila dérmica, recuperação, fatores de crescimento VGF, que faz recuperação, angiogênese, que é recuperação vascular no bulbo capilar. Então ele sinaliza para as células tronco produzir células para renascer o bulbo capilar, para recuperar o bulbo capilar perdido. É muito interessante. E aí, se eu vou recuperar e eu tenho os nutrientes, então eu digo que o Blumê, ele tem estudos, eu estava lendo alguns estudos ontem, né, de 2025, né, sobre a canetinha, sobre os efeitos colaterais da canetinha e sobre a suplementação. Tem estudo de 2025 que fala assim, eu preciso ativar o crescimento como se fosse uma recuperação da pele com suplementos, mas se eu reativo isso e eu não suplemento com os meus minerais, o organismo acaba não recuperando de uma certa maneira. Só para a gente organizar aqui, que é muita, é muita Muita informação, né? informação. Mas assim, para ajudar nosso ouvinte a ficar bem claro, né? Então, o Blumê, resumindo, ele é um suplemento, né, de alguns fitoterápicos produzidos em um ambiente Rico. muito rico, e ele faz algo diferente, que é estimular fatores de crescimento que até então não eram estimulados facilmente por via oral. O vioral, exatamente. Então a gente sabe que, por exemplo, existia o Keranat, que já é um produto já uma certa A popularidade. cápsula de Keranat também, ele atua, né, em alguns fatores de crescimento que é bem diferente do fator de crescimento que o Blumê atua, né? E o mecanismo de ação para que esses fatores de crescimento que acabam sendo produzidos. Aqui, de acordo com o material do Keranat, ele produz o fator de crescimento KGF e o IGF-1, que está muito mais relacionado no crescimento dos queratinócitos ali, né? Está muito mais relacionado ali com o crescimento do fio, né? Isso, é por isso que o Blumê, algumas literaturas, se vocês foram pesquisar, o Blumê, ele diz que é um minoxidil-like, porque o Blumê ele atua diretamente no fator de crescimento que faz a angiogênese. O crescimento do vaso capilar é onde o minoxidil atua, que é vasodilatação. Só que o minoxidil, ele não cresce vaso sanguíneo. O Blumê, ele já vem com essa, vamos dizer assim, com esse diferencial de criar novos vasos sanguíneos. É como se fosse uma recuperação tecidual por completo. Então, olha só que interessante. O Blumê, ele estimula fatores de crescimentos que não são estimulados hoje normalmente. O Keranat, ele estimula mais outros fatores de crescimento, mas alguns fatores de crescimento bem importantes, até hoje, né, que é conhecido aqui, ele é estimulado pelo Blumê. Para a gente detalhar um pouco mais sobre isso, o material deles, Gley, eles falam basicamente de 4 mecanismos de ações bem importantes, né? Sim, vamos lá. Um primeiro, lá ele fala, por exemplo, de um fator de crescimento que se chama WNT barra as beta-cateninas, né? Isso. De forma simples, por favor, para nosso ouvinte entender.
Por que que a beta-catenina e o WNT é tão importante, é significativo um suplemento conseguir agir nessa via? Bom, a beta-catenina é como se fosse um sinalizador para o núcleo da nossa célula. Ele diz assim para a nossa célula, o que que eu tenho, o que eu estou precisando agora. Então o WNT, ele protege essa beta-catenina, de uma certa forma, para que eu tenha beta-catenina no meio, para que essa beta-catenina entre na célula, vá até o núcleo e sinalize, olha, vamos produzir agora. Então nós estamos falando de um produto que ele age estimulando célula-tronco Exatamente. através de fatores de crescimento para surgir novos bulbos. Exatamente, essa fase crítica, assim, vamos dizer, a fase principal do mecanismo de ação do Blumé. É aquela fase que fala assim, é essa aqui que vai nascer a sinalização, não só para a proteção da catequina, para a sinalização da célula-tronco, mas também para a ativação dos fatores de crescimento que eu estou te dizendo, E que tem é o VGE, né? Que é o Perfeito. PDGF também. Mas aí tem um detalhe importante no material deles, que é o VGF, que ele entra bem casado com o WNT e a beta-catenina. Por quê? Porque não adianta é como se você falasse assim, ó, tem uma árvore, plantei uma árvore, só que não tem água para irrigar ela, Não, ela não né? tem raiz ela não tem raiz. Na realidade, o VGF ele cria os vasos como se os vasos fossem a raiz para nutrir essa árvore. Né? Uma árvore com a raiz pequenininha ou cortada, ele não vai nutrir. E o interessante do Blumé é que, além disso, ele já tem os nutrientes específicos, os minerais, né? Alguns fatores, alguns antioxidantes, que também já está lá, justamente para fazer essa cascata por completo. Fantástico. Então, olha só que produto interessante. Ele estimula via célula-tronco, fator de crescimento para crescer novos bulbos e prepara toda aquela pele ao redor desse bulbo para chegar nutrientes e irrigação ali sanguínea para alimentar esse novo bulbo. Isso é muito interessante porque o minoxidil, como se sabe, ele é um vasodilatador. Então ele aumenta a irrigação sanguínea, só que ele não cria novos vasos, né? Ele não vasculariza a região mais, ele simplesmente aumenta o fluxo sanguíneo. Exato. Aqui não, aqui nós estamos falando de aumento de vascularização. Inclusive, nada impede a pessoa, desde que acompanhada por seu dermatologista, evidentemente, utilizar o Blumé com um minoxidil, Porque é que importante ele a vasodilatação local. É porque ele importante. potencializa o efeito. Fora isso, existe um outro detalhe que aqui na matéria estava abordando, que além de ele estimular fatores de crescimento importante, ele inibe já um fator de crescimento que ele é prejudicial, né? Só vou lembrar aqui o nome exato. Ele Oncostatin. Exatamente, ele faz uma supressão nesse fator, o oncostatin M, OSM. Por que é importante essa supressão? Porque a presença desse oncostatin, na realidade, assim, às vezes a gente pergunta por que a gente tem tanta coisa que cria ruim, né? Mas isso é a homeostase do nosso corpo. O crescimento capilar existe a fase anágena, antelóide e catágena, e ela é regulada por vamos dizer assim, por essas citoquinas, né? Esses compostos químicos. E aí, quando eu tenho essa oncostatin, o que vai acontecer? Eu vou diminuir meu fio para crescer um fio novo e etc. Só que quando está desregulado, eu estou sem suplemento, esse fator ele está muito alto. E aí desregula. Aí eu vou ficar com menos cabelo do que eu deveria. Aumenta, acelera a queda, né? Acelera a queda, principalmente na fase catágena e telógena. Então, olha só, olha que interessante. Ele vai aumentar na fase catágena, novos fios, vai prolongar a anágena e vai fazer com que a telógena ela aconteça de forma mais tardia. Mais tardia. Então, é um produto realmente sensacional. É um produto sensacional. Por isso, se você está querendo usar as canetinhas, né? É interessante mesmo antecipar esse movimento e já iniciar um suplemento se preparando para isso com o Blumé. Pode ser potencializado desde que acompanhado com um dermatologista, o minoxidil, né? Que é o vasodilatador. Que é o vasodilatador. E suplementos que vão dar os nutrientes que ele precisa. Então, como a pessoa se alimenta menos, né? Falta de nutrientes, existem alguns suplementos. A Nat Pharma tem um muito bom, que é o Nat Beauty Hair,
que é um pool de vitaminas e minerais que tem tudo que o bulbo capilar precisa para ser Se sadio. você me permitir, eu posso acrescentar um pouquinho, que assim, veio evoluindo esses complexos vitamínicos no mercado, né? Antigamente tinha o Pure Food, antigamente tinha o tinha O Pantogar. o Pantogar, né? E o Nat Beauty Hair, ele é não só uma mistura desses compostos, mas que ele complementa, assim, casadamente com o Blumé. O Blumé, ele é rico em minerais que eu falei, mas ele é riquíssimo em aminoácidos. São mais de 15 aminoácidos que tem no Blumé, né, que são justamente casados com o crescimento capilar, que é fantástico. E o custo-benefício, sem falar que o custo-benefício do Blumé é sensacional para quem está fazendo um tratamento com as canetinhas e precisa, né, não ter esses efeitos colaterais tão intensos como a queda de cabelo. Exato. Então, na verdade, só corrigindo, esses 15, 20 aí é do Nat Beauty Hair, né? São vitaminas e Não, minerais. do Nat Beauty Hair tem os 15 vitaminas e minerais, mas o Blumé, ele contém uma carga elevadíssima de aminoácidos. Aí eles são Eles são sinérgicos, né? sinérgicos. Então, porque principalmente você tem um que estimula fatores de crescimento, você tem os nutrientes, e se quiser potencializar ainda mais, aí pode ter o Keranat, que vai tratar fatores de crescimento que não são ativados pelo Blumé, mas tudo isso, né, gera um valor agregado bom, grande, né, para um tratamento. Mas se não puder usar tudo, o que a gente aconselha? Usa o Blumé, Que é a novidade. que é a novidade, junto com o Nat Beauty Hair, algum suplemento capilar que vai potencializar o seu tratamento. E assim, terminamos aqui nosso primeiro vídeo para a gente ajudar nesse tratamento contra a perda de peso, mas para que esse processo seja menos doloroso, né? Menos doloroso. Então, primeiro vídeo dessa série. Se você for usar a canetinha, tá aí a nossa dica. Usa Blumé. Fique esperto que nos próximos dias nós teremos o segundo vídeo da série falando de outros efeitos colaterais, como perda de massa, diminuição de outras vitaminas e minerais que podem afetar imunidade e outras saúde do corpo. E o que acontecer quando a gente for desmamar da canetinha? Será que existe alguma coisa que pode me auxiliar nesse desmame e uma manutenção? Então continue aí que os próximos vídeos vão responder essas perguntas. Nat Pharma precisa em tudo que você precisa.